Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente para mais um episódio de O Nome do Vento, obra de Patrick Rothfuss. Hoje estaremos falando do capítulo O Preço da Recordação, que já no título indica que, na verdade, teremos aí uma barganha, na verdade, um pequeno estabelecimento de um acordo entre dois personagens que anteriormente haviam se encontrado no meio da estrada. Como devem se lembrar, Colt, ou Kvolf, havia encontrado com o cronista. Ele teria ficado em maus lençóis, e Colt, ao ajudá-lo, também ficou. Ambos rumaram para marco do percurso, já estão devidamente costurados, digamos assim, e agora têm o seu primeiro contato realmente um pouco mais aprofundado. Algumas coisas vêm à tona porque o cronista, como nós vemos acontecer no capítulo, não é um mero cronista, não é um mero contador de histórias ou um sujeito que faz registros, né, de eventos, biografias ou qualquer coisa que o valha. Ele, na verdade, se chama Devon Lodges e é parente do Duque. Então ele não é um cronista, ele é o cronista, como bem enfatiza Colt. E ao recordar de onde estava, descer as escadas e encontrar Colt no balcão do marco do percurso, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Aqui já não é mais noite, não há um perigo eminente que se esconde nas sombras, as coisas estão calmas, tudo está claro. Ambos podem se olhar, se ver, um nos olhos do outro. E digamos a performance de Colt, quando o cronista dele precisou, foi mais do que o suficiente para uma figura importante como ele e se supõe também talentosa como ele, tenha percebido com quem ele havia encontrado. Aparentemente, Colt está escondido. Isso nós já havíamos mencionado, já havia sido explícito nos capítulos anteriores, e há muitas pessoas que gostariam muito de saber do seu paradeiro. Então, Colt é um disfarce para Kvolf, que tem uma história para lá de fantástica, ou é o que dá a entender todo esse suspense que o Patrick Rothfuss construiu em várias e várias páginas, até esse fatídico encontro entre esses dois personagens, Kvolf e Devon. Devon reconheceu Colt, o que por si só já é algo bastante incômodo para quem está querendo manter-se anônimo, não é mesmo? A sua vida parece ter sido uma vida de muitas aventuras, né? Uma vida bastante envolvente, relacionada a perigos, coisas fantásticas, amores e traições. Algo que ele também revela neste pequeno diálogo que ele tem com Devon, agora que os dois estão, digamos, um pouco mais próximos da verdade que envolve a ambos. Devon Lodges também não usa mais este nome, e de certa forma o personagem é um pouco próximo nesse sentido, de Colt no caso, né, ou Kvolf, no sentido de não querer para si a sua identidade, né, a sua pecha, o seu rótulo mais popular, embora certamente eles tenham motivações bastante diferentes para não quererem ser o Devon Lodges e não querer ser o Kvolf, né? Ser reconhecido como parente do Duque ou cronista não deve ser lá também um fardo muito interessante de carregar. Obviamente, ser parente de um duque abre muitas portas, mas também as expectativas, as fofocas, os julgamentos também acabam se tornando muito mais frequentes e maiores para um sujeito com
digamos, essa associação com o monarca ou alguém nobre, né? Então o cronista passou a ser apenas o cronista. E ele continua fazendo o seu ofício, mas querendo ou não, a experiência dele o levou a conhecer bastante coisa, né? Muita coisa ao longo do caminho, personagens ao longo do caminho, inclusive ter contato com personagens que também têm alguma associação com o Kvolf, né? O Scarpe foi mencionado aqui. Nós ainda não sabemos muito sobre ele, mas certamente isso não tardará a acontecer. Bem, um cronista, o cronista, né, capta histórias. Ele imortaliza histórias. E é algo que Devon Lottis o fez. Inclusive, há uma pequena menção aqui, né, sobre a desmistificação que ele fez em relação a um dragão. O que estragou, né, certamente, os vários sonhos e fantasias de muitos jovens, e ele diz que também estragou os dele. Porque, mesmo em busca da verdade sobre os dragões, encontrar um largato e não uma criatura de esplendores, né, de grandes qualidades, não é algo que alguém curioso necessariamente vislumbra encontrar. O mito em si nós nunca encontraremos, né, o mito, puramente mito, 100% mito, mas há algo de fantástico que existe aquela pequena motivação, aquele pequeno desejo de que aconteça, né, que de fato seja verdade. Algo que talvez não nos frustre tanto, né? Não cause uma frustração muito grande em relação àquelas expectativas que a princípio nós traçamos para nós mesmos. Kvolf agora é, digamos, uma outra criatura emblemática e mitológica. Criatura é uma forma talvez não muito educada de colocar a questão, mas ele é um símbolo, ele é uma personagem procurada e que não à toa está se escondendo, né? Pessoas que gostariam de encontrá-lo por motivos bons e ruins não faltam. E no momento em que Devon Lottis descobre de quem ele se trata, sobre quem ele é, isso acaba gerando, né, uma certa animosidade negativa muito forte no ambiente. É interessante como nós acompanhamos o Kvolf tentando interpretar o seu papel, que aqui, né, é o papel do hospedeiro, né, do taverneiro, alguém disposto a servir todas as bebidas e uma acomodação. É interessante perceber como ele tenta manter um sorriso amarelo no rosto, mas é algo muito difícil de ser mantido na medida em que ele está agora finalmente diante de uma figura que sabe quem ele é, ou pelo menos sabe muitas coisas sobre o seu passado. Dizer que o cronista sabe alguma coisa sobre Kvolf, pelo menos a história dele segundo ele mesmo, é algo que não procede, mas pelo menos as marcas, os rótulos, né, todo o estigma que o seguiu, a fama por suas façanhas e por aquilo que talvez não seja socialmente bem visto, essas coisas o Devon Lottis, o cronista, conhece, né? E pela primeira vez, em um tempo considerável, né? Pelo que menciona o cronista há 2 anos, o Kvolf se vê diante de uma pessoa que sabe alguma coisa sobre ele, além de Bast, que no caso seria a pessoa que sabe, mas que ele confia. Isso ainda não é o caso com o cronista. Então isso gera, obviamente, um impacto no Kvolf. As coisas estavam tranquilas, entre aspas, até o momento, mas agora realmente tem alguém que sabe onde ele está. Alguém que representa uma ameaça real para a quebra do seu disfarce. Mas, ao mesmo tempo, é alguém que também se interessa bastante em ouvir a sua própria versão dos fatos, a versão daquilo que o fez chegar a onde chegou, a alcançar a fama que ele alcançou,
e que também o motivou a se esconder, a ficar fora dos holofotes. Devon Lodges, enquanto um cronista, é alguém que também, pelas palavras, pelo fato de trabalhar com elas, ouvir muitas delas, e também falar bastante, se comunicar bastante, ele é um comunicador por excelência, é alguém que também é capaz de movimentar motivações, é alguém que é capaz de seduzir e incitar algumas pessoas a falar, até mesmo alguém sagaz, como o Colt, né, o Colt parece ser. Algumas figuras emblemáticas, né, detentores de feitos incríveis, né, de matadores de rei ou grandes heróis, essas figuras emblemáticas normalmente têm uma coisinha chamada ego, que brilha bastante, e certas colocações e certas conduções verbais que o entrevistador possa fazer, coisas que ele possa sugerir ou dar a entender, talvez sejam mais do que suficientes para dar aquela alfinetadinha, né? Aquele pequeno cutucão e motivar uma pessoa, talvez, dizer coisas que ela não está muito movida. Quando Devon Lodges começa a conversar com Colt e passa a demonstrar interesse de saber um pouco mais sobre ele, ele não deixa de também trazer nas suas palavras, isso fica bastante perceptível, a opinião pública, o que pensam dele, o que falam sobre ele, coisas assim. O interesse de parecer que morreu, parecer que não mais existe, pelo menos da parte de Kvolt ou Colt. Eu ainda decido qual termo vou usar, eu ainda não decidi, mas enfim, o desejo de parecer que morreu, ou dar a entender que morreu, é realmente ficar morto, é realmente não ficar nas palavras, nos bochichos, no burburinho do público. E Colt aqui está sendo perturbado, porque mesmo fazendo isso, e fazendo de maneira satisfatória, afinal, Devon Lodges não o encontrou intencionalmente, ele o encontrou por acidente, não foi algo planejado, né? Isso aconteceu por acidente, não foi algo realmente planejado, né? E isso é algo que torna a questão ainda mais enervante, né? Porque um plano bem feito, um plano bem desenvolvido, bem orquestrado, acabou caindo por terra por causa desse sujeito curioso e muito capaz de levá-lo a falar e até mesmo representando um risco de maiores descobertas sobre o seu paradeiro. Mas em relação à sedução, o uso das palavras, né, o que motiva uma pessoa a falar sobre si, como eu falei, Devon Lodges, o cronista, também é alguém talentoso neste sentido, né? Levar a opinião pública a qual Colt estava afastado há bastante tempo ao seu conhecimento é o suficiente para eliciar nele lembranças, né, incômodos muito grandes. Mesmo que ele mantenha um sorriso amarelo no rosto, nós acompanhamos na narrativa o olhar enervado, a cólera, a fúria dele, o incômodo gigantesco que ele tem com essa questão. O interesse de Devon também é algo que não eleva tanto assim a figura de Colt, embora ele se coloque enquanto uma figura lendária, digna de toda a sua atenção. Devon Lodges tinha um encontro com um conde, ele teria que encontrar esse conde, ele acabou se atrasando para esse encontro em virtude do assalto que ele sofreu, né, no Val do Abade, onde roubaram lá a sua eguinha, o seu meio de transporte, mas de qualquer forma ele está atrasado para este encontro. Ao mesmo tempo ele encontrou uma figura, encontrou uma pessoa significativa, simbólica, a qual ele não pode perder a oportunidade de entrevistar e de colher talvez alguma história. E, quem sabe, né,
desmistificar o mito da mesma forma que ele desmistificou lá a figura do dragão. É uma chance única, até porque pode ser que essa chance não se repita, que ele não a tenha novamente. Como o próprio Colt colocou, né, quando o Devon Lodges sugeriu que ele iria ao encontro do Conde e depois voltaria para colher informações, que não necessariamente ele o encontraria ali. E é bem provável que não encontraria mesmo, né? Alguém que quer estar escondido, depois de tanto esforço para estar e ter tudo destruído, né, em virtude desse encontro do destino, provavelmente iria voltar a investir em uma outra camuflagem. É bem provável que, se Devon Lodges partisse e retornasse depois, ele não encontraria o Colt mais no marco do percurso. Então, isso também é uma maneira de demarcar lugar, demarcar território e importância, não é mesmo? Ora, se eu sou tão importante assim, você vai ficar aqui e colher o meu relato. Eu vou ter a oportunidade de esclarecer, diferenciar-me um pouco dessa opinião pública, dessa história que os outros estão fazendo de mim, para você, um cronista renomado, que não é qualquer um, não é qualquer pé rapado, mas eu vou querer fazer agora, e segundo os meus termos. Devon Lodges ficou ansioso para colher o relato dele, mas não tardar muito porque ele tinha esse encontro com o Conde. E ele também realça, né, que pessoas importantes, né, ele cita uma pessoa importante, não levava mais do que 2 dias para fazer um relato biográfico consistente, mas Colt insistiu em 3. Né, porque Colt tem esse movimento, né, de investir em si mesmo. Né? Nós vemos um ego aí bonitinho, né, um ego brilhante por parte dele. É um sujeito bastante temperamental, né? É importante perceber isso, mas que tem lá o seu brilho. O ego dele é um pouquinho grande, né? Então ele coloca 3. 3 dias como o período necessário para contar a sua história. Um dia a mais, né? Um tempo a mais do que as pessoas mais importantes que o cronista entrevistou, que o cronista coletou informações, coletou histórias, um tempo a mais do que a mais importante das pessoas que o cronista, que o Devon Lodges teve contato. Isso é uma forma, né, um investimento no ego, né, na autoestima, também é um movimento nesse sentido de o coach estar dizendo a ele: meu caro, eu sou mais importante, a minha história é muito mais rica e detalhada do que todas essas pessoas aí que você encontrou pelo seu caminho. Eu sou mais interessante do que eles. Né? É uma expressão, uma reafirmação bastante egocêntrica também. Né? É uma hiper estima da parte dele, né? Uma supervalorização. Que pode não sê-lo, visto que ele é o personagem central do livro, da narrativa, né? O grande personagem aqui, do Patrick Rothfuss. Né? A história está se centrando no mistério relacionado à vida dele e os antecedentes dele, então talvez não seja tanto assim. Mas, por ser o personagem central, ele é realmente importante, né? O personagem central, o protagonista, é alguém importante em toda a história. Mas isso também eu acho que não deixa de deixar claro, né, como o Colt é alguém que tem um olhar bastante hiperestimado em relação a si mesmo. Né? O que é bastante engraçado. Em alguns momentos é engraçado. Porque, querendo ou não, ele não é o típico egocêntrico desagradável. Muito pelo contrário, ele é um personagem bastante interessante e por mais que seja recatado, né, discreto, porque ele precisa ser, mesmo nessa extrema discrição, nessa resistência de falar sobre si, que agora começará a cair por terra, ele ainda se mantém como um personagem bastante interessante. Mas enfim, esse foi o preço. 3 dias para contar toda a história nos melhores detalhes. Até porque, como ele disse, não vale a pena contar a história dele se ele não
o fizer direito. Então, esse é o preço pelas recordações. Recordações dos grandes momentos, dos momentos terríveis, inclusive das coisas mais dolorosas relacionadas a ele, que, pelo pequeno contato que ele teve aqui com Devon Lodges, aparentemente são coisas muito pesadas e que ele ainda não conseguiu superar, que ele tenta esquecer, mas que é doloroso o suficiente, né, para que um breve contato aí com Devon Lodges possa ter arranhado a superfície daquelas cicatrizes de dores, ferimentos, né, marcas muito profundas que possivelmente ele carrega. Muito bem, meus caros, paro por aqui. Nos veremos em um episódio futuro. Deixo a todos um abraço, espero que tenham gostado e saudações Covides.